Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Mais uma vez aqui a professora Eliane, falando de saúde, e hoje eu trouxe um tema bem interessante para vocês. A gente vai falar um pouco sobre meios de diagnósticos que podem ajudar a gente a ver o nosso estado de saúde. Eu já falei em aula, mas foi muito rapidamente e hoje eu trouxe um pouquinho mais para a gente conhecer esse recurso que a gente tem, que é não invasivo, né? E que pode direcionar a gente a ver o nosso estado de saúde. Então, eu vou compartilhar aqui a tela com vocês e a gente vai falar hoje um pouco de iridologia. Então, a gente vai falar sobre iridologia, então, é o estudo do nosso estado de saúde através dos olhos, especificamente da região coloridinha dos nossos olhos, que a gente chama de íris. Então, o que tem a ver a íris com a saúde sistêmica, ou seja, com a saúde do corpo como um todo? E conhecer a iridologia, o que vai trazer de benefício para a gente, né? Vamos lá. A iridologia é um estudo, é uma ciência que tem um objetivo maior de observar a íris com relação às alterações que ocorrem no nosso organismo. Essas alterações podem ser orgânicas, metabólicas, nutricionais, nervosas, hormonais e também as influências psíquicas e emocionais. Então, também dá para a gente observar a parte do comportamento da gente. Por que está aparecendo aqui? Ah, fica aí embaixo. Então, por quê? Porque todas as partes do corpo estão representadas na nossa íris. A gente vai ver um pouquinho mais para frente isso daí, ok? Então, através da íris, é possível observar se o indivíduo realmente possui determinado tipo de fragilidade ou propensão a ter um desequilíbrio, esse desequilíbrio, essa disfunção orgânica se manifestar, ela pode se manifestando e a pessoa procurar o profissional para entender um pouco mais, e ela pode não estar manifestada, mas pode vir a se manifestar. E vai ter muito a ver com os hábitos de vida dessa pessoa também, né? Aí a gente vai um pouquinho para a epigenética, né? Porque lembra, a gente tem propensão a desenvolver algumas disfunções orgânicas, porém, o meio em que a gente vive, né, e o que a gente passa e como a gente enxerga a vida é que pode startar essa patologia, ou essa doença, ou essa disfunção, ou não, ou passar a vida inteira e você não ter. Várias pessoas da família desenvolverem essa disfunção, diabetes, pressão alta, e você não, né? Então, quando a gente observa e a gente já falou muito em aula, e esse muito ao propósito das aulas de saúde integral, é o autoconhecimento, é o conhecimento e o autoconhecimento, a gente vê que a pessoa não desenvolve aquela disfunção como outros membros da família. E quando você observa a personalidade, o comportamento, a mente da pessoa, funciona um pouco diferente o olhar para a vida, né? Lembra, a gente sempre fala isso em todas as aulas presenciais ou aqui, eu sempre falo isso para vocês, ok? Bom, então a iridologia, ela avalia as tendências, né, sejam hereditárias ou adquiridas, em relação à saúde e à doença. É exatamente isso que eu disse agora, tá? Ou seja, a iridologia é importante a gente entender
que ela não pode detectar uma doença específica, ela dá uma dica, né? Um caminho, ela direciona que o que está vendo ali é que, olha, tudo indica aqui que você pode estar manifestando, porque às vezes a pessoa já está manifestando, pode manifestar de acordo aqui com esse mapa que a gente está vendo na sua íris, ok? E isso é muito bacana, por quê? Porque é uma detecção precoce de alguma disfunção orgânica ou mesmo emocional, porque a pessoa, às vezes, ela não desenvolveu um distúrbio físico. Ela tá com depressão, tristeza, ansiedade, então tem a ver com a parte emocional, com o comportamento, desenvolveu, ela está mais agressiva, mais irritada, com mania de perseguição, então tem a ver com a parte do comportamento dela. Então, isso também é detectável. Dá para detectar se a pessoa o comportamento da pessoa, a personalidade, se ela é muito, vamos supor, se é uma pessoa muito tímida, se é uma pessoa que tem uma dificuldade em se relacionar. Então, isso tudo vai ajudar ela para o autoconhecimento dela. Porque às vezes ela não sabe traduzir o que ela sente. E muitas vezes o profissional, bem capacitado, ele vai observar e vai fazer essa leitura e vai poder ajudar ela a falar, olha, você, pelo que indica aqui, você realmente é uma pessoa mais que guarda mais sentimento, que tem dificuldade de expor seus sentimentos. Então, vai falando as características dela e aí ela vai entendendo que ela é assim, né? E por que ela é assim? Porque várias coisas na vida dela aconteceram desde que ela estava na barriguinha da mãe que tornaram o que ela é hoje. Então, ela se conhecendo que ela funciona assim, ela pode buscar ajuda de como ela pode melhorar naquele item, naquela condição dela, né? Ou também usufruir da parte forte, da parte marcante dela. Né? Então, ela pode trabalhar a fragilidade, ela pode se beneficiar com a parte forte. Isso também é possível se detectar através da cor dos olhos. Então, tem vários aspectos que são vistos, né? Estudados na iridologia. Então, só para a gente ter uma ideia aqui, né? A partir do momento que se identificou, então, esses desequilíbrios que podem ser no físico, no mental, no psíquico e no espiritual, até mesmo como a pessoa enxerga o mundo, né? A gente vai poder ajudar. O Dr. Bach, né, dos florais de Bach, que estudou muito essa questão do comportamento, da personalidade, das pessoas e os florais ajudam muito na parte comportamental. Por quê? Porque a gente já viu que a parte do emocional, a parte mental pode caminhando para uma hora aparecer no físico. O interessante é que a iridologia, ela detecta, às vezes, alguma disfunção que pode acontecer até 5 anos antes. Então, já está lá no mapinha do olho dela uma indicação que ela pode vir a desenvolver alguma disfunção física. Por quê? Porque ela já está dando indícios, né, naquelas regiões que vão ser estudadas, de que emocionalmente, mentalmente, psicicamente, ela já está tendo um sofrimento.
que pode vir a desenvolver a disfunção em determinados órgãos. Isso aí também nas aulas a gente já viu, né? A psicossomática estuda muito sobre isso, onde atinge a doença ou a disfunção orgânica relacionada muito à psique, relacionada ao mental, ao emocional, ao psíquico, ok? Então, ele diz que para se atingir a cura, era necessário, no primeiro momento, o tratamento do perfil e da personalidade do indivíduo, e assim, qualquer que fosse o desequilíbrio, as chances de cura aumentariam. E é verdade, né? Por quê? Porque é aquele negócio da crença. Então, se eu acredito que eu vou me curar, eu me curo. Então, se eu acredito que eu posso, eu estou certa. Se eu acredito que eu não posso, eu também estou certa, né? Porque é um determinismo da gente. E isso vai ter a ver com a nossa capacidade de conhecimento, autoconhecimento e de observação de tudo que acontece ao nosso redor. Então, a gente ressignificar, a gente mudar nossa história, a gente querer mesmo sarar, se curar. Então, é muito importante, ó, isso é o que ele está dizendo. Tinha que ver o perfil da personalidade do indivíduo para que, detectada alguma disfunção, se for orgânica também, a gente já tem um parâmetro, mais ou menos, de como vai se proceder esse tratamento, né? No caso do Dr. Bach, ele tratava, né? A iridologia é uma ferramenta de detecção, é uma ferramenta biofísica, que a gente fala, de detectar. Então, iridologia não trata. A iridologia é só um método de detecção, como fazer uma tomografia. Você vai lá e faz uma tomografia, você vai detectar, você não vai tratar. Então, a iridologia, o iridologista, o profissional, ele é o profissional que está capacitado a identificar. A partir da identificação, o norte, né, que se dá, aí sim vai se buscar o tratamento ideal para se curar, se tratar, amenizar, minimizar, aí depende a disfunção que vai ser encontrada, ok? Então, todo ser humano possui a capacidade de criar situações positivas e negativas na vida, né? A maneira como ele enxerga, assim, as suas experiências durante esse desenvolvimento é que realmente vai determinar o comportamento e as situações repetitivas na vida, né? Sempre acontecendo. Então, é isso que eu estava falando, né? Vai depender muito da percepção de vida, capacidade de ressignificação, de resiliência, de querer mudar, né? E para isso a gente precisa, né, usar todas as ferramentas que a gente tem ao nosso dispor, que a gente não tem, a gente tem que buscar, procurar, entender se tem coisas para ajudar, ok? Bom, no caso daqui da iridologia, quem pratica, né? Geralmente os naturopatas, todas as pessoas que trabalham com tratamentos mais próximos aos naturais, as homeopatias, os florais, terapeutas de aromaterapia, né? Que trabalham com os óleos, com os florais, com fitoterapia, é, quiropraxista, todos os pessoal de medicina integrativa, os terapeutas integrativos, normalmente são essas pessoas que olham o ser humano de uma forma holística, sempre, integrando, sabe que a gente é um ser holístico, que tudo, não existe um segmento, não dá para tratar um segmento do nosso corpo, é que uma coisa tem a ver com a outra, que nós somos um sistema, e os sistemas, para funcionar, todos têm que estar trabalhando junto. A gente tem muito médico hoje que usa da iridologia como um coadjuvante
no tratamento. Por quê? Porque ele vai, como o médico vai tratar, como os terapeutas também vão tratar com as outras abordagens, né, que eles têm. Então, um quiropata, um osteopata, um massoterapeuta, um pessoal que trabalha com reflexologia, todo esse pessoal, acupuntura. Então, eles vão usar a iridologia para nortear em qual segmento ou qual sistema está em sofrimento, né? E ele vai ali, depende do profissional, até onde ele puder, e ele vai indicar, então, para o cliente a busca do médico, para ir o médico fazer outros exames complementares, sanguíneos, de imagem, para aí realmente ter um diagnóstico fechado, que aí quem vai dar o diagnóstico é o médico, tá? Então, os profissionais não médicos, iridologistas, eles vão dar o caminho. Mas os médicos iridologistas, eles já têm as duas ferramentas, né? Ele vai olhar, vai fazer uma pré-avaliação, a partir disso ele já pode pedir os exames específicos da medicina tradicional para confirmar a suspeita, né, do diagnóstico ali que ele viu na iridologia. E os não médicos vão encaminhar, né, orientar os pacientes procurar os médicos para que eles consigam realmente fazer a detecção e diagnóstico preciso. A partir do diagnóstico preciso, aí pode-se usar as diversas terapias, tanto a alopatia com a medicina tradicional, quanto as terapias complementares, né? Que a gente não chama mais terapia alternativa, a gente chama complementar, porque elas podem andar junto com o tratamento alopático ou o tratamento convencional ou tradicional do médico. Então, uma coisa não exclui a outra, sempre, tá? Que eu falo para vocês, uma coisa não exclui a outra, ok? Quanto tempo demora uma consulta? Tem consulta de médicos que eu conheço, que são médicos e iridologistas, de 2 a 4 horas. Porque normalmente o médico que trabalha com a iridologia, ele tem uma mente muito expandida. Então, ele vai, geralmente são médicos que trabalham com a medicina integrativa e eles vão usar de outros exames, biorressonância, estudo do cabelo, do fio de cabelo, vão usar a microscopia de campo escuro e microscopia de campo claro, né, que eu já falei na aula, fura o dedinho lá na hora, dentro do consultório, fura o dedinho, põe numa plaquinha, olha lá no microscópio, esse microscópio vai mostrar numa tela grande como está o sangue vivo, né? Porque a gente faz exame de sangue e o nosso sangue vai para o laboratório e passa horas ali, né? E a microscopia de campo escuro ou de campo claro, ela vai detectar, uma vai detectar o meio extracelular, o que está, né, no sangue fora da nossa célula, e o outro vai detectar o que está lá dentro da nossa célula, tá? A diferença. E na hora é impressionante, porque você está lá olhando o seu sangue vivo, as suas hemácias se mexendo ali, né? E também vai ver se tem, às vezes, parasitas, como estão as suas hemácias, como está a sua célula, como que está a membrana. Então, o estado de saúde celular ou intracelular, ele na hora, né? Em tempo real. E vai usar a biorressonância, vai ver o estado de minerais do corpo, tudo. Então, são consultas que podem demorar, sim, no mínimo 2 horas, esse tipo de consulta, no mínimo 2 horas. E se ele for usar a iridologia, pode se estender bem, porque ele vai fazer todo um estudo e tem anamnese, vai conversar, não é só olhar o olho, vai conversar, vai acolher esse paciente, esse cliente,
para entender um pouco mais o que está acontecendo na vida dele naquele momento, o que aconteceu um pouco antes. Porque olhando a íris lá já se tem uma ideia, e aí se confirma conversando e acolhendo o paciente, ok? Avalia, então, muito o estado funcional daqueles sistemas. Então, dá para ver se tem uma inflamação que está aguda, se uma inflamação é crônica, se tem uma doença degenerativa. Tem muita coisa que pode se ver nos sistemas através do mapa da íris, ok? Mas realmente é isso, esses processos degenerativos ou processos inflamatórios crônicos ou agudos, então dá para ver se uma doença é aguda, ou seja, você está com ela naquele momento. Se a doença é crônica, que é aquela que já está meio camuflada, você já tratou, não ficou bom totalmente, mas ela vai, é como se a gente tivesse cicatrizes no nosso olho. Interessante, conta-se uma historinha do surgimento da iridologia há muito tempo atrás, de uma pessoa que observou uma coruja numa floresta. Essa coruja, na hora que ele foi pegar a coruja quebrou a perna, e ele viu surgir um risquinho na íris da coruja. Levou a coruja, tratou a coruja, aí ele fez, não sei se foi ele ou o pai dele, é médico, e ele começou a observar a mesma característica, pessoas que tinham fraturas, tinham em determinada região da íris uma marquinha, e depois que aquele processo se restabelecia, aquela marquinha tendia a quase sumir, né? Porque tem muita coisa que às vezes fica uma cicatriz mesmo. Então, conta-se a lenda que foi assim que surgiu a iridologia. Mas se a gente pensar, a iridologia, se a gente estudar um pouquinho mais, ela tem início na Grécia, 1600 e alguma coisa, 1665, mas a gente tem também na China, que eles usam, e aí a China, a medicina tradicional chinesa tem 5.000 anos, né? Em que eles já também olham muito para a condição de algumas regiões do corpo, boca, olho, nariz, língua, para detectar alguma disfunção no corpo também. Então, não se tem uma precisão de quando a iridologia surgiu, mas se tem mais ou menos uma noção que a partir do século XIX, isso do Oriente lá veio para o Ocidente, e aí começou as escolas de iridologia, que são 4 tipos, né? Ok? Vamos lá. Bom, a gente falando, quando a gente fala em medicina convencional, a medicina tradicional, quando a gente estuda, a gente vê que o corpo inteiro, ele tem a comunicação. Os fiozinhos que andam pelo nosso corpo, que comunicam tudo, levam informações, trazem informações, que é o nosso sistema nervoso. Nós temos as regiões da pele, a parte do sistema nervoso sensitivo aí, que a gente chama de dermátomos, tem correspondência com a nossa coluna. Então, o nosso sistema nervoso central, né, inicia lá na nossa cabeça, e aí vai descendo pela coluna, e aí a gente tem os segmentos da coluna, que a cervical, a torácica, a lombar, a parte sacral, e aí a gente vê nesses desenhos aí, que tem a ver com a parte da sensibilidade e a parte da movimentação. Tá? Então, tem os nervos cervicais, torácicos, lombares, sacrais, coxígenos, que é lá no finalzinho. E aí a gente tem, quando um paciente fala para a gente assim, eu estou sentindo formigamento
no polegar, no indicador, metade do dedo médio, isso norteia a gente que pode ter uma radiculopatia ou uma compressão, né, nervosa na região do quê? A gente olha lá, ó, C3, C4, C8, a gente tem 7 vértebras, tá? Mas o espaço entre a C7 e a T1, a gente chama o espaço C8. E aí a gente já vai nortear a gente onde, né, que lá na extremidade, onde é a origem, que a origem pode ser não na extremidade, mas sim no dermato. Esse dermátomo aqui está indicando que o problema está mais para cima, né? Então a gente tem o corpo indicando muitas vezes que uma coisa que está lá longe, na verdade não está naquele local. O início, né, a origem daquela disfunção não está ali. Então, só para você trouxe essa imagem para vocês terem uma ideia de como o nosso corpo é todo, como, né, existe um sistema de comunicação entre o corpo inteiro, ok? E aí a gente vê a reflexologia, né? A reflexologia, eu já dei aula, já falei sobre as mãos, orelha, pé, né? E aí a gente tem, comumente, as pessoas conhecem muito a reflexologia das mãos, da orelha, através da auriculopuntura, dos pés, mas poucas pessoas conhecem que também, através da língua, é possível também ver a saúde da pessoa, né, ou as disfunções. Então, aí na língua, bexiga, intestino, estômago, coração, tudo através da leitura da língua, né, do aspecto da língua, a saburra, né, da língua, que os chineses usam muito o diagnóstico da saúde da pessoa através da língua. Do rosto também, muito, né? Poucas pessoas conhecem também que dá para fazer uma leitura da saúde da pessoa e das regiões do corpo através da oleosidade, ressecamento, descamação, a cor, né, das regiões do rosto, né, como que está a circulação, tem a ver também com o rosto. E a pulsologia a medicina tradicional chinesa usa bastante, através da avaliação do pulso, né? E também está ligado aos sistemas e o emocional também da pessoa. Já dá para ver o comportamento, a personalidade, o estado emocional da pessoa também faz-se a leitura através da psicologia. Então, a gente tem aí mais os sistemas em regiões distantes falando sobre os sistemas do corpo, ok? Bom, então aí para vocês conhecerem, como chama, microsemiótica oftálmica, né? Nada mais é aí do que um mapa das regiões dos olhos correspondendo a outras regiões do corpo. Eu coloquei essa fotinho aí de um livro, porque eu procurei bastante, mas eu não consegui achar muitas imagens. Existe a iridologia veterinária, ok? Então, a gente tem a humana e a gente tem também a medicina veterinária usando a iridologia para detecção de algumas disfunções nos animais, ok? E é bem bacana, né, gente? Por quê? Porque a gente ainda fala, o médico ou o terapeuta, né? Ele vai fazer as perguntas e a gente vai ajudar como uma investigação. E já o animal não tem como ele dar dica para a gente, né? Então, tem que olhar os sinais e sintomas do bichinho, mas os sintomas, por exemplo, ele não fala, mas através dos sinais da íris dele também já vai dar um norte, igual o caso da corujinha lá, ok? Então, só para vocês terem ideia aí, tem o lado direito e esquerdo tem diferença, né? E aí a gente vê
a parte próxima à pupila, né, que é a parte que dilata do nosso olho. A gente tem a parte do sistema digestório, estômago, intestino, pâncreas. Lá em cima, a gente tem a parte, né, do encéfalo e do cérebro, tudo junto aqui. Face, garganta, dorsal, né? Pelve, então os órgãos de pelve, abdômen inferior, abdômen superior, o tórax, o pulmão, pescoço, né? O cerebelo. Então, a parte motora e a parte sensorial, então a parte do cérebro que dá comando motor de movimento e a parte do sensório, que são os sentidos. Depois, aqui do lado esquerdo, a gente vai ter também a parte de coração, aí vai aparecer o coração que do lado de cá não aparece, né? E aí eles também vão observar essas regiões aí. O que mais que a gente tem aí? Bom, o que é bastante importante, interessante, na verdade, a gente observar é que se pega esse gráfico, já existe um gráfico, e coloca-se em cima da foto da íris da gente, e aí vai fazer essa detecção. Depois vai haver a confirmação com a conversa com o cliente, com o paciente, ok? E aí vai se norteando se isso está presente ou pode vir se a pessoa não mudar hábito, né? Porque isso tudo vai indicar os hábitos de vida da pessoa, o quanto de intoxicação, lembra as aulas da intoxicação? Quanto intoxicado a pessoa está, vai aparecer. Os metais pesados, com poluente que vem na água, poluente que vem no ar, as roupas, panelas, comida, o que a gente ingere de medicamento, né? O que entra no nosso corpo através da boca, através da pele, né? Os cosméticos, isso que a gente já falou nas outras aulas, todos os poluentes, a poluição eletromagnética, tudo vai influenciar nesse mapa aí, ok? Então, só para entender como é uma consulta. O iridólogo, ele vai captar a imagem dos nossos olhos, que pode ser por uma lupa, olhando mesmo, né? Coloca lá a luz, o foco, coloca no olho, então com essa lupa, essa primeira lupa grande, ou hoje, com a tecnologia, você tem um celular que tem uma boa resolução, compra-se uma lentezinha para conectar no celular, ou máquina mesmo que acopla, né, no olho, bem acopladinho, e aí tira foto, aí, ou olha direto no visor, ou geralmente os iridólogos passam para o computador para ficar numa tela maior. Então, para vocês terem ideia, quando eu comecei a tratar o meu gatinho com meus filhos, hoje minha filha tem 27, meu filho tem 20, o iridólogo, ele usava lupa, né? Ele usava lupa e, às vezes, um focozinho de luz. Aí, as crianças foram crescendo, a gente, todo mundo, eu ia também nele, e aí ele começou a modernizar, aí ele comprou uma câmera, então aí já era a câmera e já ficava bem grandão no computador, na tela do computador, né? E é melhor? Sim, em termos de definição, mas ele usava a lupa e ele nunca errou, né? De tanto eu ir, e olhar e observar, né, quando foi para a tela grande, ele colocava o gráfico, a gente já olhava, e aí, só que como ele é homeopata, então ele já fazia o tratamento. Tratava, né, então depois de uma semana que a gente fazia o retorno, depois de 15 dias que a gente fazia o retorno, é automático. Você já pega a imagem novamente
e você já vê diferença de uma imagem para outra. Então, contra fatos não há argumento. Por quê? Porque a gente vê o antes e depois. Então, não tem como falar, não, isso não existe, não, isso não funciona, isso é pseudociência. Contra fatos não há argumento. Então, a gente via a foto do antes, observava a região, principalmente a região de garganta, ouvido, né, que a criançada mais tem, via lá, e depois do tratamento com homeopatia, que eu só tratava com homeopatia, a gente via depois de uma semana, de 15 dias, aquela região já tinha se restabelecido, ok? Então, como não era coisa, como era agudo, a gente já tratava rapidamente, a criança responde muito mais rapidamente e não ficava cicatriz nenhuma naquela região, já ficava normalizado, ok? Então é possível também olhar, como eles vão ficando com o olho muito treinado, fazer essa observação sem tanta tecnologia, mas a gente tem que aproveitar o recurso da tecnologia, ok? Então, para vocês enxergarem aí mais ou menos como se vê, né, a íris e o olho aí, que ele vai olhar, eles vão observar todos os aspectos, coloração, essas bordas aqui, esses anéis, esqueci o nome agora, como ele chama, esses raios, né? Esses raiozinhos aqui, essas pintinhas, né? Então, tem pintinha que é normal, tem pintinha que não é normal, que é patológica, essas aberturas, tudo isso eles vão observar, então eles veem se é uma constituição de uma constituição forte, então são aquelas pessoas que aguentam personalidades mais fortes, que têm mais saúde, não é qualquer gripe que derruba, ela é mais, o sistema imune dela é muito mais forte, não a sua personalidade. Então, geralmente, não tem lacunas, não tem buracos na íris. Já uma íris com muito buraco, parece que é umas valetonas, que uns buracões, que tem muitos raios, ou que esses anéis estão interrompidos, às vezes você vê um raio assim, e aí chega aqui, existe esse halo, ele está aberto. Então, já vai indicando o que está acontecendo. Depois do tratamento, aquela região que estava com o halo aberto, fecha. Então, é fabuloso, tá? Então, se vê, coloca-se o gráfico em cima dessa região, e aí vai se norteando em que região do corpo, qual é o sistema do corpo ali que está em sofrimento ou pode vir a sofrer, ok? Então, aqui é só para a gente ilustrar. Então, aqui, ó, é como se fosse, lógico que ele não vai colocar o gráfico aqui, né? Mas ele põe o gráfico aqui em cima da imagem, e aí é bacana, porque você, como o cliente ou paciente, depois de um tratamento, quando volta, você vê, é nítido, você consegue acompanhar a melhora, porque você põe o gráfico em cima do seu olho, mostra o antes e o depois, então automaticamente o terapeuta ou o iridólogo te explicando, fica fácil de você ver a mudança, tá? Então, olha um olho aí com várias lacunas aqui, ó, tá? Eles diriam que essa é uma constituição fraca, né? O que é uma constituição fraca? Uma pessoa provavelmente muito alérgica, uma pessoa que passou uma pessoa lá 30 metros dela gripada, ela gripa, né? Então é suscetível. Uma pessoa. E normalmente, quando você vai ver, é uma pessoa suscetível emocionalmente e fisicamente, tá? Então ele já guia, já mostra se você tem uma propensão a ter edema, né? Então já vai dando as dicas lá de como cuidar do seu rim, você tem que ter mais atenção com beber água, ou com isso, ou com aquilo, já vai orientando a pessoa, né? Aos cuidados que ela deve ter,
Só para vocês terem uma ideia, ó, intoxicação por medicamento, os vasos sanguíneos, né, com toxina, é que eu falei da constituição forte, ah, os bolsões intestinais, dá para ver bastante, intestino, características emocionais, como que está o estômago, o intestino, uma constituição frágil, anel de sódio, então, ó, dá para ver, eles detectam muitas coisas através da íris, ok? Aqui, ó, que eu falei para vocês da imagem. Olhou lá, pode aumentar, e aí ele sabe quando é uma manchinha que é de nascença ou é uma manchinha patológica, vai. E as regiões aqui, ó, adrenal e rim, região de tireoide, então já vai dando uma dica, né? Pulmão, estresse, então ele já vai entendendo um pouco como que está a saúde dessa pessoa aí, ok? Então, é interessante porque a gente fala assim, né? Os olhos são espelhos, os olhos são um espelho da alma, né? Também é o espelho do corpo, ok? Então, através dos olhos, pode-se ver a alma em termos de emocional, espiritual, comportamento, sim, mas também fisicamente é possível ver essas disfunções orgânicas através dos olhos. Na medicina chinesa, como eu falei, né? Eles olham muito essas estruturas como o olho, né? O olho é a janela do fígado. E a gente vê mesmo, né? Quando a gente fala assim, nossa, a pessoa tá os olhos, os olhos vermelhos, ai, a pessoa tem sangue no olho, aquela pessoa que é inflamada, agressiva, se irrita fácil, né? Então, energia de fígado ali. Então, os acupunturistas, o pessoal que trabalha com a medicina chinesa, já vai tendo um norte. A janela do fígado são os olhos, janela do baço, né, é a boca, e o nariz fala muito de saúde e energia de pulmão, e a língua de coração. É bem interessante. Mas aí, eu trouxe para vocês aí uma dica, né, de uma ferramenta biofísica não invasiva, indolor, para que vocês tenham ideia de que tem ferramentas de diagnóstico para ajudar o tratamento, né, buscar os tratamentos e depois como detectar, né, se já melhorou, se não melhorou, como que tá. Isso pode ser usado para o autoconhecimento mesmo. Esse conhecimento pode ajudar você ou as pessoas, por exemplo, comportamental, as empresas que às vezes precisam detectar certos comportamentos para aquele tipo de atividade. Então tem, eu não estou lembrada agora não, mas tem bastante propósito a gente conhecer que existem essas ferramentas, principalmente se elas não são invasivas, né? Porque depois também, se ela precisar fazer uma tomografia, um raio-x, ou outros, se o médico indicar, né, precisar, mas é um recurso aí mais acessível, que a gente não precise ter nenhum sofrimento para fazer a detecção, né? E principalmente quem gosta bastante de trabalhar com a medicina integrativa, é um recurso bastante eficaz porque ele é rápido, fácil, dentro do consultório, ali já faz outras ferramentas biofísicas, como eu falei, a biorressonância,
o estudo do fio de cabelo, já a microscopia de campo escuro e claro, porque aí já tinha uma gotinha de sangue, está tudo ali já faz os diagnósticos, já passa o tratamento, no caso, quando são os médicos ou terapeutas que já trabalham com isso, e é uma medicina mais rápida, né? Não tem aquela coisa de demorar, e quando você viu, já cozinhou o galo, tá bom? Então, meus queridos, espero que tenha sido de valia, né? Para vocês conhecer essa ferramenta, que eu acho fantástica, eu usei bastante, né? Com o homeopata que eu trato até hoje, e, e, e é bacana porque muita gente não conhece, e até me diz aí nos comentários se vocês conheciam, se vocês acreditam, né? Se vocês gostaram, se vocês acreditam, se vocês já foram, qual a experiência para quem foi, qual a experiência foi de passar no iridólogo. É bacana, porque as pessoas vão ler o comentário e vão se nortear, se acredita, não acredita, porque tem muita gente ainda que é resistente, né, sobre isso. Mas eu, né, de experiência própria, posso dizer que realmente é uma ferramenta bastante interessante para ajudar no tratamento, né, na detecção e para o tratamento de alguma disfunção orgânica ou até mesmo emocional, né? Porque muitos terapeutas usam e quando faz a detecção do estado emocional, eles já podem fazer, indicar as terapias, né? Como os florais. No caso, por exemplo, quando se detecta um estado de intoxicação muito grande, o escaldapé, que eu falei para vocês na aula, a, os enemas, a destoxicação desse corpo através de formas naturais, que já vai ajudando, né? E já vai dando a dica também do que a pessoa não consumir, como ela pode não se intoxicar mais do que ela está, ok? Então, eu espero ter colaborado aí com vocês mais uma vez para esse conhecimento relacionado à manutenção da saúde, ok? E sempre para terminar, gosto de colocar uma frase aí, né, esse aí do Sadhguru: se você quer estar saudável e bem, o primeiro passo é prestar atenção o que está acontecendo em seu sistema. Todos os sistemas, né? Do nosso corpo e na parte emocional também, tá bom? Um beijo grande para vocês. Deixa eu colocar eu grande aqui. Vamos lá. E um beijo bem grande no coração de vocês. Espero realmente que estejam todos bem. E até a próxima aula. Tá bom? Até mais.